Bom, então, hoje a gente vai ler, meditar e estudar um pouco sobre o livro de Jonas, tá? De uma maneira introdutória, eu sempre gostei de fazer trilha, de escalar montanha, caminhar no meio do mato, com a mochila nas costas e tal, subir e tal. E eu já fiz vários morros aqui na redondeza de Curitiba. Tem o Anhangaba, Caratuva, o Morro do Canal, o complexo do Marumbi, né? Tem o Pico Limpo e tal. É muito legal, eu sempre gostei. E existe um ditado dentro da esfera dos montanhistas, assim, que diz que quando você perde o medo da montanha, é hora de você parar de escalar. Ou seja, você não pode confiar no seu condicionamento físico ou na sua habilidade de subir a montanha, né? Não importa quantas vezes você já tenha subido aquela montanha, já tenha chego no cume, o medo e o respeito pela grandiosidade, pela magnitude da montanha, é, tem que estar presente, né? E, e eu acho que a gente pode aplicar da mesma maneira quanto a pregação. Não importa quanta experiência você tenha, não importa quantas vezes você tem, a gente vê grandes caras que têm de pregação o que eu tenho de vida, e o cara fala exatamente isso. Tipo, cara, quando você confia naquilo que você preparou, aí o negócio tá meio esquisito. Não dá para confiar em si mesmo, né? E desde que o Kaká falou, me chamou, já fazem acho que umas 3 semanas, para trazer a palavra. Vão ser em 2 etapas, tá? A gente vai começar hoje, e aí semana que vem vai ter um convidado, então na outra semana a gente finaliza a carta de Jonas. Eu tenho orado, né, e pensado sobre o que falar, e eu tinha lido o livro de Jonas alguns dias antes, e me levantaram vários questionamentos sobre a vida de Jonas, sobre o caráter de Jonas, sobre a decisão que ele toma, a decisão, não decisão, que ele toma perante algumas coisas, e eu falei, cara, esse negócio é meio esquisito. Daí eu juntei o útil ao agradável, né? Então eu fui estudar a carta de Jonas, e que geralmente a gente, pô, desde pequeno, na escola bíblica infantil, né, no ministério infantil, a gente ouve a história de Jonas, e basicamente Deus fala com Jonas, Jonas não quer obedecer, aí ele se lasca, cai no mar, o peixe pega ele, cospe em Nínive, aí ele obedece e aí fica tudo bem. O que não está errado, né? Mas eu acho que a carta de Jonas é muito maior, muito mais do que isso. Tem muitos mais princípios que a gente pode tirar desse livro de 4 capítulos. Me deu um pouco de trabalho, tá? Porque é um livro bastante complexo, tá? Tem bastante coisa que dá para a gente tirar daqui. E é impressionante a quantidade de interpretações possíveis que tem dessa carta de Jonas, tá? Grandes caras, grandes nomes da teologia moderna, como Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, o Tim Mack, são caras grandes que têm de vida, têm de pregação o que eu tenho de vida, e eles falam coisas diferentes sobre a mesma carta. Então, o que eu trago, o que eu vou trazer aqui hoje, que eu vou expor para vocês, é o que eu achei uma maneira um pouco mais sensato, dentro daquilo que eu estudei, né? A gente tem uma caminhada de teologia e tal, mas também dentro daquilo que nós cremos como Calvary. Tá? Então, tá dentro dessa teologia da Calvary, faz sentido o que eu coloquei aqui com aquilo que a gente prega, aquilo que a gente vive como Calvary Curitiba. Porém, entretanto, todavia, toda essa parte de interpretação, essa parte que é divergente, não vai mudar a mensagem principal do livro, o que é o essencial, o que é o cerne do livro. E isso é incrível, cara. É impressionante a gente ver caras grandes de denominações diferentes, com visões diferentes sobre o mesmo livro, mas a mensagem do livro é sempre a mesma. A conclusão que ele tira do livro é sempre a mesma. E isso é muito legal. E é legal a gente ver isso porque a gente pode ter contato com essas pessoas. Não é porque nós somos da Calvary que nós não podemos relacionar com os presbiterianos, por exemplo. Nós, como Calvary Curitiba, nós abraçamos a igreja local, que é uma igreja da qual quem estava sexta-feira no MOB, é o lugar onde se reúnem e tal. E é uma igreja que tem pontos divergentes da gente. Eles são pedobatistas, por exemplo, eles batizam as crianças. Nós não, né? E é muito legal falar com o pastor FP, cara. O cara é um cara incrível e o relacionamento que o Kaká tem com ele é incrível, é muito legal isso. Então a gente pode ter esse tempo, né? Nós podemos ter amigos de outras denominações,
ou com interpretações diferentes, né? O que importa, na verdade, é a mensagem, é a essência, né? É o que o texto quer passar para a gente. Claro, baseados na fé cristã, né? Existe um princípio na teologia que diz a Bíblia não contradiz a Bíblia. Então, se você está vendo uma coisa que está diferente com o que você leu, você está interpretando errado, porque a Bíblia não se contradiz. De Gênesis a Apocalipse, ela sempre tem a mesma mensagem. O que passar do cerne da mensagem é interpretação. É legal a gente estudar, mas não é essencial. E para a gente começar a entrar no texto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. São 4 capítulos, e eu gostaria de ler o capítulo 1, são 17 versículos só. E aí eu vou ler, e aí depois eu vou orar, e aí a gente vai começar o estudo. Jonas capítulo 1, verso 1 diz assim: O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi para a direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade, tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam ao seu Deus para que o socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se, ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então, a tripulação tirou as sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, eles indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu: Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que eles tinha fugido. Senhor, por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: Joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com mais força para levar a embarcação à terra. Mas não chegaram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e os lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Pai, muito obrigado, Pai, pela exposição da Tua palavra. Obrigado por cada vida, Senhor, que está aqui hoje e da qual eu posso ter o prazer, Pai, o privilégio de compartilhar a Tua palavra. Eu oro, Pai, para que com a Tua gigantesca misericórdia, Pai, o Senhor possa me usar nessa noite, Pai, para que eu fale com cada coração, a cada pessoa que está aqui hoje, Senhor. Eu oro para que o Senhor me dê sabedoria do alto, Pai, para que o Seu Santo Espírito use a minha vida, Pai, para ministrar a vida dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor já vem falando comigo nos últimos dias e isso é maravilhoso, Pai. Isso me motiva a continuar a servir o Senhor de todo o coração. E eu oro para que eu possa expor isso, Pai, para meus irmãos essa noite, Pai. Fala comigo mais uma vez e fala também com meus irmãos, Pai. Nos dá sabedoria e direção do alto para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus.
Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico de Jonas e um pouquinho sobre como é classificado esse livro, sobre o que ele fala, quem foi o cara e algumas interpretações que a gente pode ter, né? Bom, de um contexto histórico, Jonas é classificado como um dos profetas menores, tá? Essa classificação é atribuída a Agostinho, tá? Foi ele que criou essa classificação de profetas maiores e menores, mas ela não é necessariamente atrelada ao seu grau de importância ou relevância dentro do cânon, né? Mas sim em função do tamanho do seu livro, né? É o volume de escrita, é o conteúdo literário que está dentro dele. Então, dessa mesma classificação, Isaías e Jeremias, por exemplo, são profetas maiores, porque são livros muito maiores. É por isso que Jonas é considerado um dos profetas menores, só pela quantidade de escrito nele. Quem escreveu e quando escreveu, né? Claramente, Jonas é um livro anônimo. Não existe uma assinatura ou eu, tal pessoa, escrevo, né, o livro, como a gente vê nas cartas de Paulo ou alguns profetas que assinam, né, o livro que está escrito. E nós não temos dados históricos ou bíblicos que comprovem quem foi que escreveu o livro. Então aí a gente já vê que existem possibilidades, né? E dessas possibilidades existem 3 grandes teorias. A tradição judaica atribui não só o livro de Jonas, mas o livro de todos os profetas aos grandes sábios do 5º ao 3º século antes de Cristo, onde numa assembleia eles escreveram os livros dos 12 profetas. Então foram os grandes sábios, a cultura judaica crê nisso e é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que quem escreveu o livro de Jonas foi o próprio Jonas, o profeta Jonas, né? Jonas é mencionado na Bíblia também em 2 Reis 14, 25, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse versículo depois, que é o mesmo Jonas, filho de Amitai, né, numa outra profecia, que é datado nos anos de 786 a 746 a.C., mais ou menos, no século VIII, nesse caso, durante o reinado do rei Jeroboão II, que foi um dos piores reis de Israel, mesmo vivendo em uma das épocas de grande riqueza do povo de Israel. Ele acabou com a população, com o povo de Israel, e fez o povo todo adorar ídolos e se prostrar diante de várias coisas. Aquela história que a gente sempre sabe que o povo de Israel fazia, né? Mesmo o livro todo estando escrito em terceira pessoa e tendo algumas partes diferentes, por exemplo, a oração de Jonas é considerada uma poesia, muitos estudiosos dizem que os profetas escreviam em terceira pessoa mesmo, a grande maioria dos profetas, então isso não justifica, né? A gente pode considerar Jonas como escritor, mesmo estando em terceira pessoa. E a terceira e última possibilidade é um narrador, ou seja, alguém que viveu junto com Jonas durante o período, ou alguém que ouviu a história e aí resolveu escrever, né? E dentro dessa história do narrador, alguns estudiosos defendem 2 teorias conforme a sua data. Dizem que foi escrito antes do exílio de Jeroboão, ou seja, no final do século VIII, início do século VII, ou seja, bem próximo da data, se for Jonas que escreveu mesmo. Ou ainda a segunda possibilidade é que ele foi escrito depois do exílio, depois da destruição de Nínive, em 612 a.C. Aí a gente já vai ter uma janela de mais de 100 anos depois. Então eu acho que é uma possibilidade um pouco difícil, porque 100 anos depois é muito fácil você esquecer uma história, né? Mesmo tendo pela sua grandiosidade de tudo que aconteceu, né? Sendo Jonas ou não o narrador, Jonas seria contemporâneo do profeta Oséias e do profeta Amós, né? Existe no livro de Amós também uma profecia do qual Amós profetiza sobre o mesmo território que Jonas profetizou para o rei Jeroboão. Então, Jonas profetiza que o rei Jeroboão II ia conquistar esse terreno, e Amós profetiza que ele ia perder posse desse terreno. E se for olhar no texto, depois, se você quiser, você pode olhar o livro de Amós, e ele diz exatamente os mesmos lugares, as referências desde o rio tal até tal lugar e tal. Então, é exatamente o mesmo texto que diz em 2 Reis e no livro de Amós. Jonas é o único profeta de toda a Bíblia que foi chamado do povo escolhido de Deus para pregar dentro de um povo gentil, de um povo que não cria no Senhor,
um povo que não era escolhido. Daniel pregou um povo gentil aos babilônios, né? Ele estava no exílio babilônio, porém Daniel não era um profeta. No Novo Testamento a gente tem Paulo, que foi uma grande ferramenta do Senhor também, mas Paulo também não era profeta. Então, o único profeta de toda a Bíblia foi Jonas, que saiu da cidade de Israel e foi para uma cidade para pregar. E geralmente os profetas falam aquilo que o Senhor diz, né? Então, geralmente o livro do profeta começa, assim diz o Senhor, e aí vem a profecia que o profeta falou. Ou assim diz o Senhor, segundo a palavra de, e aí acontece a profecia, né? O livro de Jonas a gente vê que é diferente. É uma história, conta a história de um profeta, e ali no meio aparece a profecia dele, né? Então aparece desde onde ele estava, quando ele fugiu, então é uma narrativa que conta a história do profeta. E isso muda um pouquinho a ordem das coisas. E mais para frente a gente vai ver também que o fato de não ser assim como diz o Senhor, como todos os profetas, vai mudar um pouquinho a interpretação e o caráter que a gente pode interpretar da vida de Jonas. Segundo o Midrash, e agora me perdoa se você tem algum conhecimento sobre a cultura judaica, o Midrash ele é um livro que usa o Antigo Testamento, né? Os judeus creem só no Antigo Testamento, como um estudo indutivo disso aqui, juntamente com dados históricos. Então, são livros judaicos escritos que têm sua historicidade, mas que não entraram no cânon do Antigo Testamento. E eles juntam isso e tem esse Midrash, tá? De maneira bem básica. Não sou judeu, não tenho nenhum vínculo. Se você tem algum conhecimento e puder me ajudar e quiser me corrigir, sinta-se muito à vontade. Depois do culto a gente pode conversar. Enfim, segundo a Midrash, Jonas profetizou 3 vezes. Na primeira vez, em 2 Reis, onde está no nosso cânon, capítulo 14, verso 25, que é a expansão territorial que eu comentei sobre Jeroboão II. O texto não diz qual foi a profecia de Jonas, não diz o que Jonas falou para o rei, mas diz o cumprimento dessa profecia através da vida de Jonas. Então, a gente entende que ele profetizou e aconteceu, então tá, beleza. Na segunda, e que não consta na nossa Bíblia, no cânon que nós temos, foi sobre a destruição de Jerusalém sobre o Reino do Sul. Então, Jerusalém estava separado em Reino do Norte e em Reino do Sul, conforme as suas tribos, e tinham 2 reis, né? E em função de se eles não se arrependerem, Jonas profetiza que eles iam entrar numa guerra civil ali, né? E é essa que a gente não encontra aqui, não temos dados hoje, eu não tenho dados para comprovar, mas é o que a Midrash diz, né? E a terceira vez é sobre a destruição de Nínive, no livro de Jonas, né? Então, olhando essas 3 profecias, ou as profecias que nós temos na nossa Bíblia, Jonas foi muito bem sucedido como profeta, né? Tanto a primeira quanto a terceira vez que ele profetizou, a sua profecia se cumpriu. Então, só a primeira e a segunda, segundo a Midrash, se comprovou. Mas já em Nínive existem algumas controvérsias, alguns estudiosos têm algumas controvérsias sobre o cumprimento da profecia de Jonas. E essas controvérsias estão atreladas à profecia de Jonas ser uma profecia condicional ou não. Ou seja, essa profecia estar atrelada à condição de, né? E a grande maioria das profecias do Velho Testamento são condicionais. Ou seja, tal coisa vai acontecer se, e somente se, o povo fizer ou não determinada coisa. O que não acontece no livro de Jonas. Jonas não é. Por isso que a gente tem essa possibilidade dela ser condicional ou não. E Jonas não fala isso, né, para o povo de Nínive. Porém, se você pegar toda a história e ver a maneira com que ela acaba, a gente entende que sim, que ela era condicional. Porque o povo fez uma determinada coisa e a profecia não aconteceu. Então, assim, o fato de não ter acontecido a profecia, que era Nínive seria destruída dentro de 40 dias, alguns estudiosos dizem, então, não foi cumprida. Porém, Jonas falou, se era condicional, o povo se arrependeu. Então, a profecia foi cumprida, né? Então, existem essas 2 possibilidades e nós cremos que sim, que ela aconteceu. E aí agora a gente vai entrar numa parte que é uma das partes talvez com mais opções e que
mudam bastante a maneira que a gente vai ler o livro, mas eu vou tentar falar da melhor maneira possível, que é o gênero literário. Quando a gente estudou uma das cartas, eu já expliquei um pouquinho sobre isso de uma maneira rápida, eu também não vou entrar muito nesse detalhe, mas assim, gênero literário basicamente é a categoria onde está classificada essa composição literária. Que tipo de texto é esse, né? Então, por exemplo, é uma narrativa que conta uma história, e a gente tem várias narrativas dentro da Bíblia, ou é uma parábola, que é uma história inventada para que a gente possa aplicar, ou é uma poesia, onde a gente tem elementos muito grandes e muito expressivos e muito exagerados, ou é uma dramaturgia, que é uma peça escrita para uma composição teatral, por exemplo. Tá? Esses são exemplos de narrativa, são classificações que a gente pode colocar. E na teologia a gente usa o gênero literário entendendo qual é esse gênero para poder ler e interpretar de maneira correta o livro que a gente está estudando. Por exemplo, eu não posso pegar um livro que é poético, tá, e seguir ele ao pé da letra. Não dá, porque na poesia o cara dá uma pirada, ele dá uma floreada, porque é bonito, é legal, é um livro poético, é uma poesia. Então eu não posso levar isso ao pé da letra, né? E da mesma maneira eu não posso ler um livro do qual ele não é classificado. Ou seja, então, sabendo disso, qual é a classificação do livro de Jonas? Segundo Carlos Augusto Vailate, se eu não me engano, existem 16 possíveis classificações de gênero literário para o livro de Jonas. Abrindo só um parênteses sobre Carlos Vailate. Carlos Vailate é um cara, eu acho que vocês nunca devem ter ouvido o nome desse cara aqui, e ele não é um pastor do qual a gente aconselha, geralmente. Por quê? Porque a teologia da qual ele crê é bem diferente daquilo que a Calvary crê. Mas assim, lembrando de tudo aquilo que eu falei no começo, a gente deve a gente deve entender o cerne da mensagem, a gente deve saber que a interpretação de algumas coisas entra em segundo plano, mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente estuda, né? E esse livro em específico, do Carlos Vailate, que se chama Jonas, Introdução, Tradução e Comentário, ele foi muito bem escrito, cara. O conteúdo histórico dele é muito bem detalhado. Ele vai ao fundo da historicidade do livro, daquilo que fala o livro, né? E esse Carlos Vailate é um cara muito inteligente. Ele tem vários livros publicados. Ele é estudante de hebraico, grego e aramaico. O cara é cabeçudo pra caramba, enfim. Eu acho que valeu a pena eu poder usar esse livro para compartilhar, né? Mas a minha dica é, se você quer ler alguma coisa, se você acha que você tem medo de ler alguma coisa que não é correta, ou é algo que é diferente daquilo que a gente crê, a interpretação, ou a maneira com que a pessoa lê o texto, fale com o seu pastor. Fale com o Kaká. Se tem um cara que gosta de livro, é o Kaká, é o nosso pastor. Se tem um cara que gosta de indicar e de dar livro, é o nosso pastor. Então, peça uma dica para ele. Eu tenho certeza que ele vai saber algum livro que vai falar com você na época da sua vida que você está vivendo, de algo que você precisa ler. Ele tem uma carta na manga e ele tem uma biblioteca muito boa também. Tá? Um dos melhores presentes que você pode ganhar do seu pastor é um livro, cara. E eu tenho certeza que o livro que ele vai te dar não vai encher a tua cabeça de minhoca e você vai ficar pensando um monte de bobeira. Vai ser um livro bom e que vai ser edificante para a sua vida, tá? Então, fecha parênteses, voltamos para cá. O mesmo autor que diz que existe 16 possíveis classificações para esse livro, devido à complexidade do livro, ele cria um novo gênero literário para classificar o livro nesse livro dele. Eu não vou entrar nos méritos do que significa, mas a classificação que ele deu é uma narrativa, histórico-biográfica com fortes traços satíricos. Tá? É essa classificação que ele cria para poder classificar o livro em função das suas peculiaridades, né? Porém,
os gêneros mais populares e mais fáceis da gente conseguir entender o livro são a parábola e a sátira. Tá? Vários grandes outros estudiosos classificam o livro de Jonas como uma parábola ou como uma sátira. E a definição do livro, como eu falei dentro da teologia, vai mudar um pouco a maneira como a gente vai enxergar o caráter e as decisões de Jonas dentro da narrativa que acontece aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre essas duas, sobre a sátira e sobre a parábola, para a gente entender o que vai acontecer nesse livro. Então, primeiro a sátira. A sátira nada mais é do que uma composição livre, ou seja, ela é criada livremente, sem critérios nenhum. Porém, a ironia contra instituições, costumes e ideias da época. Então, é uma narrativa criada com detalhes de ironia para criticar esse tipo de coisa. Nesse sentido, a ironia precisa necessariamente aparecer durante a história. Então, se a gente classifica ele como uma sátira, a gente vai ler esse livro com alguns aspectos de ironia. E dentro disso, classificando, se a gente fosse classificar o livro de Jonas como ironia, existem 4 personagens na história que fazem completamente o oposto daquilo que a gente esperaria que ele faria, de maneira irônica, né? E esses 4 personagens são, primeiro, Jonas, que é um profeta, que é um cara escolhido por Deus, dentre toda a nação de Israel. Então a gente não vê que na nação de Israel tinham muitos profetas, ou seja, ele é escolhido por dedo por Deus, mas é um cara que quando recebe a mensagem de Deus, foge. Ou seja, ele não cumpre o papel dele. Essa é a ironia da vida de Jonas. E ele é um outro cara que se rebela contra Deus, porque ele odeia o fato de Deus ter misericórdia de outro povo que não seja o dele. E a gente vê isso no no capítulo 1, verso 3, que diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Ele é muito claro. Jonas sabia para onde tinha que ir e ele vai para o lado oposto. E quando você vai para o mapa, Tarsis era o extremo da onde eles conheciam como território, né? Era o ponto, era o fim do mundo para eles. Então era o lugar onde Deus não poderia falar com ele, para ele fugir, e era completamente oposto de Nínive. Era para a direita, Tarsis era para a esquerda. Ele foge completamente. O segundo personagem seriam os marinheiros, dos quais ele compartilha a embarcação, né? Que supostamente são marinheiros idólatras, né, e imorais. Se for ver qualquer história de qualquer marinheiro, é o cara que para no porto e faz uso de prostitutas e sempre bebe, é o cara que é imoral, não tem princípio nenhum. E o texto também fala que eles são idólatras, né, adoravam os seus deuses e tal. Porém, esses marinheiros, que supostamente são essas pessoas, eles se arrependem vendo toda a situação, e eles até relutam em jogar Jonas no mar. Eles tentam remar o barco para voltar para o porto, porque eles não querem, estão com misericórdia perante Jonas. E a gente lê isso no capítulo 1, do verso 12 até o 14, que diz assim: respondeu ele: peguem-me e joguem ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então, são caras que não têm princípios nenhum, que ficam com medo de jogar o cara e levar a culpa de um senhor por algo que eles nem criam. É um negócio que não faz muito sentido. É a ironia da história, né? O terceiro personagem que a gente vê dessa maneira irônica é o rei mais poderoso da face da terra, que cuidava de uma nação gigantesca, era o rei mais temido e sanguinário da face da terra,
Quando a gente estudou Abacuque, a gente falou sobre o rei da Síria, né? Nínive era como se fosse a capital da Síria. Então, os assírios eram os caras que vinham como tigres, né? O profeta fala, e vinham destruindo tudo, matando todo mundo. Eram os caras extremamente brutos, assim. E esse cara que comandava esses caras. E esse cara, maior líder, com o maior poder bélico da face da terra, se converte, se humilha diante de Deus, por causa de um sermão de 5 palavras, de um profeta que não queria fazer aquilo. E a gente vê isso em Jonas capítulo 3, verso 6, que diz assim: quando as notícias, ou seja, Jonas não chegou a falar diretamente com o rei, mas as notícias do que estava acontecendo chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Por causa de 5 palavras, o cara que tinha todo o poder se arrependeu. Não faz também nenhum sentido o cara fazer isso. E o quarto e último personagem são as vacas. São vacas que se arrependem por causa de 5 palavras do profeta. E isso está lá no capítulo 3, versos 7 e 8. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto, o rei e os seus nobres: não é permitido que nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Até aí tudo bem, você tranca a vaca lá e ela não vai comer e tá beleza. Porém ele continua: cubram-se de pano de saco homens e animais. E todos, ou seja, homens e animais, clamem ao Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Esse foi o decreto que o rei falou. Até as vacas precisam se converter sobre isso. Não faz sentido nenhum uma vaca se converter. Essa é a ironia que a gente pega dentro disso aí. Entendendo que o livro foi escrito como uma sátira, dessa maneira a gente interpreta que Jonas é mau. Jonas existe uma maldade dentro dele, e ele não queria, ele odeia o fato dele ter que pregar para um povo que não é o dele. E, por exemplo, uma interpretação que a gente tem, sabendo que é uma sátira lá, no capítulo 1, verso 12, no momento em que ele pede para ser jogado no mar, a interpretação que nós temos quando a gente define o livro como uma sátira é que não era um arrependimento, que ele, puxa vida, isso tudo está acontecendo por minha causa. Na ironia, é como se Jonas, olhando para a tempestade, vendo tudo que está acontecendo, ele pense: poxa vida, o caos está lá fora. Se eles me jogarem no mar, com certeza eu vou morrer. Então pronto, eu não vou cumprir a profecia que Deus me deu, porque eu vou morrer, vou cair no mar. Ele vai cumprir a fuga que ele tinha começado lá atrás. De tão mal, essa maldade dentro de Jonas, está dentro, era essa a interpretação que nós temos quando a gente vê o livro como uma sátira. Eu, particularmente, não descarto essa possibilidade. É uma possibilidade, né? Mas é uma maneira um pouco dura, né, da gente interpretar tudo isso, da gente enxergar todos esses acontecimentos, né? É possível que para a época em que ela foi escrita, o povo de Israel precisasse de alguma coisa mais dura, como repreensão, em função das coisas que eles estão fazendo, né? E aí, essa história de Jonas com o Nínive é para falar com os israelitas também, é uma possibilidade. Mas quando a gente quando a gente estuda, por exemplo, a teologia bíblica ou uma cosmovisão cristã, a gente enxerga um Deus que é tão misericordioso e tão justo e que ama as pessoas e que ama perdoar as pessoas dentro de todas as escrituras, de todos os livros da escritura. É um Deus que, por exemplo, na Torre de Babel, ele criou as línguas para que ele não precisasse destruir o povo, não precisasse matar o povo da mesma maneira que ele tinha feito com Moisés, por causa da iniquidade, porque o povo estava crescendo e queria chegar até o céu. Ele falou: opa, se esse povo crescer tanto, eu vou ter que aniquilar a terra de novo. Mas eu falei que eu não ia fazer isso. Então, bota os idiomas aqui, os caras vão se dispersar e a torre vai ficar aqui. É esse Deus que eu creio. É esse Deus que é amoroso, que cuida. Então, para mim é um pouco difícil interpretar o livro de Jonas dessa maneira. E aí a gente entra na parábola.
Parábola basicamente é um conto ou uma história, né, inventada, da qual nós possamos aplicar uma ou várias lições para a nossa vida. Jesus usava muitas parábolas, né, para falar. E ele diz que ele usava as parábolas por causa da dureza do coração, ele não podia ser direto, então ele usava histórias para tentar expor aquilo que ele queria ensinar, né? O único problema para a gente classificar o livro de Jonas como parábola é que, segundo a definição de parábola, a parábola não pode ter historicidade, ou seja, não existem dados históricos, ela foi uma história completamente inventada. E aí que pega. Porque muitos cristãos, e nós, como Calvary Curitiba, cremos na historicidade de toda a palavra de Deus. Então é por isso que a gente pode classificar ela como parábola, mas com como é que diz? O extra, né? Essa vírgula ali. Por isso que o Carlos Valiati criou uma nova, né? Se a gente for pegar na teoria de toda a classificação certinha, a gente não pode classificar. Mas, assim, lembrando daquilo que a gente falou, é tranquilo. Quando a gente classifica a história como uma parábola, as coisas que a gente julga irreal, elas podem, como, por exemplo, um cara ser engolido por um peixe, né? E passar 3 dias lá dentro. Ou no final do livro de Jonas, quando a gente vê uma árvore que da noite para o dia cresce e protege Jonas e depois morre no mesmo dia. Essas coisas miraculosas, elas podem acontecer numa parábola. Porque ela é inventada. Não tem problema nenhum você inventar tudo isso. Mas quando a gente define ela como uma parábola histórica, com esse extra dentro da classificação, a gente crê que tudo isso é um milagre de Deus. E Deus pode fazer isso. Se Jesus podia fazer um paralítico andar, por que ele não podia converter uma vaca? Ele já fez até uma mula falar. Então, por que não uma vaca pode se prostrar diante dele? Então, sim, a gente pode classificar o livro de Jonas como uma parábola, mas com essa pequena exceção, é a palavra, cheguei aqui na ponta. Com essa pequena exceção na classificação de parábola, sem problema nenhum. E já entrando na parte final, por que essa historicidade, então, é tão importante? Por que a gente crê na Bíblia como histórica, como tudo que aconteceu realmente? Pela simples razão, toda a Bíblia, mas a hoje, especificamente sobre o livro de Jonas, né? Por que a gente crê que esse livro aconteceu? Se a gente for olhar no Novo Testamento, Jesus usa a história de Jonas como algo histórico nos evangelhos. No capítulo 12 de Mateus e também a mesma parte no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e depois Jesus menciona de novo no capítulo 16, de Marcos 16. E eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Lucas, capítulo 11, e a gente vai ler do verso 29 até o 32, eu vou estar lendo na NVI, tá? Que é o momento onde Jesus menciona a história de Jonas, que dá essa historicidade, né? Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é muito maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Nesse texto a gente vê que Jesus não só menciona Jonas, mas ele também compara os 3 dias que Jonas ficou dentro da barriga do peixe com os 3 dias da sua morte. E se tem alguém dentro da Bíblia da qual a gente pode comprovar historicamente que veio para o mundo, foi Jesus. E se ele não veio, não faz sentido nenhum a gente estar aqui. Então é por isso que a gente crê. Esse cara que veio, que deu sentido para a nossa vida e que faz a gente ter o que a gente tem hoje, mencionou a vida de Jonas. Então sim, a gente pode crer que a historicidade do livro de Jonas é real. Mas também existem algumas críticas sobre isso, né? Não descartando a possibilidade do milagre,
mas a gente tem dados históricos que podem comprovar ou dar uma ajuda para a comprovação do livro de Jonas, né? Que é primeiro o peixe, né? Eu vou citar 4, tá? E mais rapidinho, porque a gente já está chegando no tempo aqui. A palavra usada para o grande peixe, né, é Gag-Gedon. É bem diferente do que se escreve, bem diferente do que se pronuncia, mas dessa vez eu ouvi, então é assim que fala. Se não for assim, é parecido com isso, mas é nessa linha aí. Que basicamente significa grande peixe. Simples assim, tá? E aí alguns estudiosos classificam, existem algumas possibilidades desse grande peixe, né? E que são reais. A Bíblia não especifica qual tipo de peixe, mas a gente tem umas possibilidades. Primeiro, uma baleia jubarte, que é aquela baleia toda preta, que tem umas ranhuras brancas e que é gigantesca, né? Um tubarão, que mais especificamente pode ser um megalodonte, que é um tipo de tubarão gigantesco e pré-histórico. Tem alguns dados que pegaram os esqueletos do tubarão lá e tal, ou que um tubarão que viveu tipo 700 anos, é absurdo. E tem alguns estudiosos, aí a gente já entra mais na parte do milagre e tal, que eles acreditam que era o Leviatã, que é uma criatura que Deus, que alguns textos mencionam, o livro de Jó, o livro de Salmos, que é uma criatura gigantesca com um poder absurdo que pode ter engolido ele também, que é criação de Deus também, né? Seja qual for o animal que engoliu Jonas, para mostrar que é uma possibilidade de um animal engolir, existem 2 casos comprovados de homens que foram engolidos completamente por animais e sobreviveram. O primeiro deles é Marshall Jenkins, em 1771, ele foi engolido por uma baleia. Existem poucos dados sobre ele, por ser muito antigo, então eu não consegui achar muita coisa. Mas o outro é um britânico chamado James Bartley, em 1891, que ele foi engolido por um peixe gigantesco, ele era um pescador, passou o dia todo, um dia, né, dentro da baleia, e depois foi cuspido, e o único problema que ele teve foi uma luxação no joelho, em função da posição que ele ficou lá dentro. Sobreviveu, ele passou alguns dias apagado no hospital e tal, né? Mas ele sobreviveu, tá lá. Tem documentários sobre ele, tem entrevistas da BBC com o cara, e ele é considerado o Jonas moderno. Tá? Porque ele realmente existiu. E se você jogar na internet lá, Jonas moderno, vai aparecer o nome do cara. Eu pesquisei. Enfim, independente do tipo de peixe, foi um ser marinho enviado pelo Senhor. Né? No verso 17 do capítulo 1 a gente vê isso. Mas assim, mesmo a gente crendo no milagre, a gente crê que isso seria possível, poderia acontecer, né? Por isso a gente crê na historicidade. O segundo ponto que é difícil da gente comprovar é o tamanho de Nínive. Não exatamente o seu tamanho, mas a variedade de estudos que tem conforme o seu tamanho, né? E eu trouxe algumas referências aqui. Felix Jones, a palavra usada do hebraico para a grande cidade de Nínive é Hagdolah-Ha. No mesmo esquema, tá? É assim que fala, escreve diferente, mas pode ter a sua variação aí do hebraico. Não sou fluente em hebraico. Um arqueólogo, um grande arqueólogo, tem estudos comprovados, artigos escritos, chamado Felix Jones. Ele disse que Nínive tem uma circunferência de 12,5 quilômetros. 12,5 quilômetros, claro, a gente não pode comparar com as nossas cidades hoje, mas assim, não era uma cidade tão grande. Tá? 12,5 km era pequena. Dentro dessa mesma linha e muito parecido, os estudiosos Thompson e Hutchins dizem que a cidade tinha 10 quilômetros e 907 metros, bem específico, né? Que é muito parecido com o estudo de Felix Jones. Porém, Diodoro Sículo, um estudioso grego que viveu no 1º século antes de Cristo, diz que a cidade tem 96 quilômetros de circunferência. Tá bem grande, né? A gente já viu que dá 3 vezes, mais do que 3, né? Quase 10 vezes o valor que os outros caras falaram. E Heródoto, que também é nascido no ano 5º antes de Cristo, ele é um geógrafo turco, também com estudos comprovados, diz que uma caminhada de um dia, naquela época, de um homem forte, robusto, que fazia isso com frequência, ele caminhava durante o dia 32 quilômetros.
Se a gente vai para o texto diz que a cidade de Nínive, no capítulo 3, se eu não me engano, era uma cidade que demorariam 3 dias de caminhada para atravessá-la. Então, se a gente for fazer os cálculos usando esse texto, daria os 96 quilômetros. Então, faz muito sentido o estudo de Heródoto e de Diodoro. Tá? Eles batem também. Ou seja, a palavra diz que era uma grande cidade, então, assim, existe uma variedade de estudos, mas realmente era uma cidade muito grande, né? Até o texto diz que Jonas não vai até o final da cidade, mas ele caminha um dia dentro da cidade para daí anunciar a palavra, né? O terceiro ponto é a língua em que Jonas pregou. Como Jonas veio, era israelita e foi para um povo diferente, como que ele pregou, como que ele falou aquilo que ele precisava falar, se comunicou, né? Então, a primeira possibilidade, a primeira hipótese, é uma língua desconhecida dos ninivitas, mas foi compreendida por milagre, e a gente vê isso em Atos, no momento de Pentecostes, onde todos falavam em línguas diferentes, e Deus pode fazer isso, a gente crê nisso como um milagre. A segunda possibilidade é que Jonas pregou em hebraico, e tinha um cara junto com ele que era um tradutor, hebraico era a língua dele, e tinha um cara acompanhando, mas a gente não tem nenhuma evidência no texto que diz que Jonas estava acompanhado por alguém. E pensando que ele foi engolido por um peixe, o peixe teria que engolir 2 pessoas, então já fica meio esquisito. A possibilidade também que ele pregou em aramaico, porque aramaico era a língua mais falada, era o nosso inglês de hoje, era o aramaico da época. E pode ser que Jonas tinha o conhecimento dessa língua, e ele chegou lá e pregou na língua que muita gente entenderia. E pode ser que ele tinha esse conhecimento, né? Pode ser que ele tenha pregado no idioma que era parecido com os ninivitas, ou o assírio, por exemplo, por ser a maior nação da terra, pode ser que ele pode ter estudado isso. Mas de qualquer maneira, de qualquer forma, todas essas são possibilidades e que poderiam ter acontecido. São históricas que podem comprovar a veracidade do texto. A língua dele não vai tirar a historicidade do texto, seja da maneira que for. E a última é a conversão em massa da cidade de Nínive, né? O texto diz que toda a cidade, o rei e até os animais se converteram diante da profecia de Jonas. Como que isso é possível, né? A gente nunca viu algo tão grande acontecendo. Nínive, ou Ninua também, em assírio significa cidade ou lugar do peixe. Tá? É o significado de Nínive. E Nanshi era o deus que os assírios, ou o deus mais pop da cidade de Nínive era Nanshi. E a figura desse deus era como um homem-peixe, ou um sereio, algo do gênero assim. Tem sereio também, o pai da Ariel é sereio, pô. E ele era tipo isso também. E existia um mito dentro de toda essa cultura de que Nínive foi fundada por um deus peixe. Juntando todos esses fatos, todas essas coisas que aconteciam lá, e que Deus mandou Jonas cuspido por um peixe, mostra que Deus já sabia de tudo isso. Que Deus já estava fazendo tudo isso para chegar, para falar com o povo de maneiras que nem Jonas estava entendendo. Ele usa Jonas como um missionário transcultural para falar com aquele povo. E isso, o fato de todos esses fatores estarem envolvidos, e muito provavelmente Jonas nem está sabendo de tudo isso, deu muito mais poder, muito mais unção, vamos dizer assim, para a profecia de Jonas, né? Ajudando a recepção da mensagem que Jonas deu para aquele povo naquele momento. Ou seja, tudo isso, juntando todos esses fatores, deixa a conversão em massa de Nínive muito mais possível, né? Que é algo, e é tudo isso que o texto não nos passa, não nos fala, né? Mas se a gente for estudar, faz sentido. Em função do número de pessoas convertidas, em função do número da cidade, eu não coloquei aqui, mas existe um número de pessoas que viviam em Nínive na época, e é muita gente. Por que nós não temos, né, nenhum dado histórico, ou registro histórico do povo sobre essa grande conversão, né?
Acredita-se que os povos antigos, os povos pagãos da época, eles não tinham o costume de relatar nos seus dados históricos, em seus livros históricos, né, as derrotas de seu povo. Porque a posteridade não queria ficar sabendo do pau que eles tomaram, só queriam saber das coisas boas. E quem provavelmente foi escrever isso não reconheceu uma conversão de um povo que era pagão para um Deus cristão como algo bom. Então não existe nenhum texto que tenha dados históricos, né, comprovando esse número de pessoas, mas é em função disso. Eles não escreveram entendendo que a conversão foi algo ruim, né? Nenhuma dessas possibilidades, desses 4 pontos que a gente colocou, tira a possibilidade do milagre de Deus. Nós cremos nisso, né? Mas nós também cremos na historicidade, naquilo que é real, que pode acontecer. Sabendo de tudo isso, acho que a gente tem informação para saber que Jonas realmente aconteceu, né? Realmente foi real, foi histórico e a gente pode provar tudo isso. E uma das coisas mais importantes, e aí agora eu estou terminando, gente, é a aplicação que a gente tem nesse livro, né? Tem um cara que eu gosto muito que fala que se a gente começou a pregação e a gente terminou da mesma maneira que a gente começou, a pregação não valeu de nada. Então, o que a gente pode, sabendo de tudo isso, qual que é a aplicação que a gente pode ter, né? E eu achei legal porque, seja qual for a classificação, qual o gênero literário, tudo isso que a gente falou aqui hoje, seja o que for, o que você crê ou não, porque a Bíblia nos dá essa possibilidade de entender e de classificar os livros dessa maneira, seja qual for, a mensagem de todos esses caras foi a mesma. E a mensagem do livro, ela mostra o tamanho da misericórdia de Deus. Tanto para um profeta que tinha raiva de um povo que não era o povo dele, e que não queria que um povo que não era o povo dele cresce no Deus dele. A gente vê claramente isso. E ele reluta, e a gente pode crer que ele houve arrependimento, então ele cumpre aquilo que ele estava fazendo, ou que não, que ele era malvado, e enfim, seja como for, a misericórdia de Deus para com o profeta é muito presente. É um profeta que se acha mais sábio do que Deus, né? Ou quer se colocar no lugar de Deus para fazer a obra dele e não a de Deus, né? A gente vê um Deus que é soberano sobre todas as coisas. É um Deus que é soberano sobre o mar, que pode controlar as ondas, que pode controlar a tempestade, sobre o tempo, que pode aumentar as ondas e derrubar o navio. O texto não diz o tempo que eles estavam navegando, mas se eles tentaram voltar a remo, quer dizer que eles não estavam longe do porto. Então eles estavam olhando a terra, eles sabiam para onde remar. E Deus já tinha mandado a tempestade ali. Então é um Deus que controla, que não faz sentido uma tempestade quando você vê terra. E estava lá. É um Deus que é soberano sobre todos os animais da face da terra. Onde ele pode criar um animal para engolir o cara que ele quer que vá para tal lugar. E é um Deus que pode fazer uma vaca se prostrar diante dele. Porque ele é soberano. E ele está no controle sobre tudo isso. Ele é soberano sobre a vida. Quando um cara que sabe que se ele cair no mar ele vai morrer, Deus manda um peixe para salvar ele. É soberano sobre toda a criação. Mesmo daqueles que não creem nele, que não vivem para servi-lo, é um Deus que é soberano sobre eles. É um Deus que é compassivo. É um Deus que entende. Que olha para os seus. E mesmo quando a gente não faz o que é correto, ele não desiste. E ainda bem que ele não desiste. Porque se ele desistisse, a gente estava lascado. E é um Deus que é amoroso. É um Deus que ama. É um Deus que cuida. E não somente dos seus. Não só aqueles que servem, que vivem a vida para o Senhor. Mas também aqueles que ainda nem o conhecem. E ele demonstra amor para com esse povo. A história de Jonas é fantástica. E eu te incentivo a ler a história de Jonas. Não na semana que vem, na outra, a gente vai finalizar e a gente vai entrar mais no texto e algumas coisas que acontecem. E ela é cheia de detalhes, cheia de mistérios, né? Mas
a mensagem principal é essa, esses quatro, é de um Deus misericordioso, um Deus soberano, um Deus compassivo e um Deus amoroso. E o Deus de Jonas é o mesmo Deus do qual a gente serve hoje. Ele continua sendo um Deus misericordioso, continua sendo um Deus soberano, continua sendo um Deus compassivo, continua sendo um Deus amoroso. É um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que entende quando não fazemos aquilo que é para nós fazermos e continua nos amando. É um Deus que continua nos amando mesmo e apesar de todos os nossos erros. E é um Deus que tem uma misericórdia infinita para com a nossa vida e que vai nos amar até o fim dos tempos. Dito isso, eu gostaria de orar para a gente finalizar. E aí o povo do louvor vai voltar aí para a gente fazer um tempo de resposta.